E quando esses átomos ganharem ou perderem elétrons, a gente vai ter uma distribuição eletrônica um pouco diferenciada. Nota aqui num detalhe. Vamos continuar aqui nessa distribuição eletrônica e, por exemplo, fazer a distribuição eletrônica novamente, por exemplo, do sódio. Vamos deixar o ferro ali como base para a gente. Sódio ele tinha número atômico 11, como a gente tinha visto. Sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Foi a distribuição que a gente tinha visto anteriormente. Como é que eu faço, por exemplo, a distribuição eletrônica do sódio mais? Se ele é o sódio mais, ele perdeu um elétron. Esse elétron sempre sai da camada de valência, da última camada. No caso do sódio, a última camada é a terceira camada. Se ele perdeu um elétron, ele deixou de ter esse 3s1 e tem como distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6 e acabou. O 3s1 não existe mais. Perfeito? Então essa daqui passa a ser a nova distribuição eletrônica do íon sódio. Agora, olha para o caso do ferro. Olha como com ferro as coisas mudam um pouquinho. Se eu quisesse, por exemplo, fazer a distribuição eletrônica do ferro mais 2, ele teria que perder 2 elétrons. Aí você, feliz e contente, vai lá e, pof, tira do 3D. O elétron sempre sai da camada de valência, e a camada de valência do ferro é a camada N, é a quarta camada. Se eu for tirar 2 elétrons do ferro, a distribuição eletrônica dele exclui o 4s2, tirei 2 elétrons dali. Então, como é que passa a ser a distribuição eletrônica desse cara? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Agora não coloco o 4s2 e coloco o 3d6 direto. Foi? Se, por exemplo, eu quisesse fazer a distribuição eletrônica do ferro mais 3, tiro 2 elétrons do 4s e tiro mais um elétron agora, não tem jeito, né? Tem que ser do 3D porque a camada 4 deixou de existir. Então esse 6 passa a ser 5. Então a distribuição eletrônica dele passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 5. Então tá aí a distribuição eletrônica do ferro mais 3. Galera, fica uma dica descomplica para você. Sempre que o cara pedir para você distribuição eletrônica de íon, faz a distribuição eletrônica do átomo neutro, identifica a camada de valência, que é a camada que tem o maior número associado ao subnível, e tira dela. Cuidado para você. Ah, é 26 o número atômico dele? Ah, tirou 2, então vai ser 24, faço 24. Se você fizer isso, você vai se estrepar. Faz dele neutro e depois faz do íon. Perfeito? Tá ok? A gente finaliza aqui a nossa aula de eletrosfera, a nossa aula de atomística. Beijo no coração de vocês. Até o próximo módulo.